Amém, Rosa. Amém, Aí, o nosso Carolzinha. quarteto está pronto. Boa E aí, noite, amadas meninas? Bem, irmãs. Tudo Carol, bom? tudo Tudo bem? bem? Tudo bom? Amém. Gente, que bênção. Estamos aqui. Quero me apresentar. Eu sou a Jo, Amém. sou da igreja no Paranoá. E aí as demais irmãs podem também se apresentar, por favor. Amém. Meu nome é Eu sou. Malba, eu sou da igreja em Amém. Sobradinho. Amém. Pode falar, Carolzinha. Amém. Eu sou Ana Carolina e me reuni na igreja no Gama, agora estou na igreja em Gurupi, Tocantins. Prazer. Amém. Amém. Eu sou irmã Miriam e me reúno na igreja em Águas Claras, no Distrito Federal. Amém. E Amém. todas fazemos Amém. parte do Ministério de Mulheres Virtuosas da região 1, né, Ju? Amém. Amém, exatamente. E é Amém. uma honra para nós estarmos aqui. Hoje vai ser uma oportunidade da gente ter comunhão na palavra, né? E nós queremos ter mais Amém. momentos assim aqui no Amém. nosso Instagram. Mas a Amém. gente queria já que vai ser um momento tão desfrutável, encorajar quem está aí a enviar essa live para pelo menos umas 5 amigas que você tem no seu Instagram, para que elas também estejam aqui conosco. O que que vocês acham? Ó, é o Vou aviãozinho, enviar o essa meu. setinha que tem aí no final. Pode pegar e enviar aí para pelo menos 5. Até eu vou mandar. Mandar pelo menos para 5 amigas e convidar para estar aqui participando desse momento. Vamos lá, Amém. pessoal? Já vamos mandando. Pelo menos para 5 para a gente Mandei para poder ter todo um mundo que momento. eu pedi, eu mandei já o convite. Maravilha. Perfeito. Aí, o pessoal já está dando retorno, aqui, já mandando, dando boa noite para nós aqui. Que maravilha. Boa noite. Que coisa boa. Então, vai ser um bate-papo entre nós 4, mas nós também queremos a participação de vocês. Vocês podem ir mandando aí o que vocês desfrutarem das poções, que a gente também vai falando aqui, tá certo? Amém. Bem, o assunto que nós vamos tratar hoje é bem interessante. É um assunto sobre entrega, sobre consagração e cumplicidade, né? A gente vai Amém. Vou mandar. começar a conversar um pouco sobre a experiência de Jesus em Betânia, né? Essa Gente, é bom. passagem, cadê? Essa passagem, ela se encontra, quem tiver com a Bíblia, quiser acompanhar com a gente, fica à vontade. Em João 12, do versículo 1 ao 8, né? Eu vou ler rapidamente aqui, só para contextualizar. 6 dias antes da Páscoa, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Aprendendo a Lázaro um mexer no dos que Instagram. estavam Você não. com ele à Live também é mesa. aprendizado. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amém. Alguém pode Amém. continuar até 8, por favor? Sim. Bem, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Porque não se vendeu este perfume por trazendo denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tiveste cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. 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 Parece Aqui, que a internet da Malva não está muito boa, né, Ju? Ela eu está. vou modificando, mas a gente já pode ir desfrutando aqui. Amém. Amém.
Oh, Senhor Jesus, que Senhor coração, né? Jesus. Tinha Amém. Maria. Realmente um trabalho, era uma coisa preciosa que ela tinha, né? Um nardo de grão valor, né? Era muito precioso. Tudo que ela tinha Sim. trabalhado durante o ano, ela despejou ali nos pés do Senhor, né? E não só Sim. questão de valor, mas também representa todo o tempo dela naquele ano, né? Ela despejou nos pés do Senhor, porque ela teve uma oportunidade, né? E ela Sim. aproveitou. Nós temos que ter esse coração de aproveitar as oportunidades e nos Amém. derramarmos perante o Senhor, né? Com o coração Amém. simples, um coração humilde. Ela também não se importou com as pessoas que estavam ali vendo o que ela estava fazendo, né? Ela não se preocupou Sim. em o que as pessoas iam achar. Uhum. Ela simplesmente teve um Verdade. sentimento e obedeceu, né? É Isso Amém. verdade. me impacta bastante nessa história. Amém. E Muito uma boa vez que o vaso colocação. era quebrado, não tinha mais Sim, como voltar atrás, porque esse vaso, ele não tinha tampa, né? Como os nossos perfumes hoje. Esse é vaso, verdade. ele tinha que quebrar para usar. E uma vez que usar, era todo o perfume. E isso era uma prática dos judeus, né? Para, no caso, um visitante que vinha, né? Era como uma pessoa ilustre, uma pessoa, estava honrando aquela pessoa, né? É E verdade. ela quis honrar o Senhor. Amém. E tanto é que o Senhor falou que esse feito seria lembrado para sempre, né? E até É hoje é verdade. contada essa história. Que a gente possa ter esse Amém. coração de Maria, que a Carol falou que é um ponto muito importante, que ela não se preocupou com o que as outras pessoas iam achar. Tanto é que os próprios discípulos, né, fala, e os judeus que estavam lá, eles acharam que era um desperdício, né? Então, eles não Sim, olharam, eles estavam perto, mas não estavam atentos ao que estava acontecendo, né? Então, é nós temos que verdade. ser essas que estão atentas e poder se derramar na presença do Senhor. Ter esse coração de Maria, um coração simples, um coração puro, que o Senhor conhecia, o Senhor sabia quem era Maria, né? É verdade. Amém. E Ela é, não e se é poupou, interessante, né? é, e é Pode interessante a falar. gente perceber todo o contexto, né? Porque essa mesma passagem também é tida, a gente encontra ele em Marcos 14, né? Falando ali que o Senhor foi ungido em Betânia e ele traz, então, os personagens. Nós temos ali quatro personagens, né? Ele já inicia em Marcos 14, no versículo 3, até o versículo 9, ele fala, o trecho chamado, então, Jesus ungido em Betânia, inicia falando que ele estava na casa de Simão leproso. Então, tinha Simão, Maria, Marta e Lázaro. Esses quatro personagens mostram a nossa condição em algum momento da nossa vida. Simão, o leproso, né? Para quem não conhece a história, mas o fato de ser leproso, naquela época em especial, era extremamente vergonhoso, vivia à parte, né, de toda a sociedade. Era Então, excluído, né, da sociedade. Uhum. exatamente. E percebendo essa situação dele, é para nos encorajar, porque quem éramos nós, né? Nós éramos as pessoas que estavam à margem, né? E o Senhor nos convidou, o Senhor nos trouxe, né? E isso enche meu coração de gratidão, o fato de perceber que o Senhor me tirou de uma condição de doença, né, de renegação, né, e tudo isso para me acolher, né, e ele visita essa casa, não só visita, mas ele sente gozo. Esse foi um momento antes, pouco tempo antes da crucificação, então foi o único momento que o Senhor teve descanso, o Senhor desceu para ali, ele pôde encontrar esses quatro personagens, né, um de cura, um que estava morto, que era Lázaro. O Senhor também encontrou com Marta, que o servia com alegria. Às vezes a gente olha Marta de forma pejorativa, né, tipo, eu só serve. Mas ela servia porque ela amava o Senhor e ela queria expressar esse amor ao Senhor Sim. através do seu serviço, né? E aí, e o interessante também, por fim, Maria, né? Maria se derramou,
Poxa, como é valioso essa questão. Ele fala de 300 denários, não sei se vocês sabem, quem é que pode dizer aqui, né? O 300 denários é extremamente valioso. Era o correspondente Era a o quê? salário de um ano de trabalho, né? Era um ano. O irmão falou na conferência que era equivalente a mais ou menos R$ 10.000, né? Não é pouca coisa. Não, É um dinheiro bom, né? Acho que eu é nem tenho verdade. coragem de comprar um perfume desse preço. Alguém aqui tem? Não, É muito caro, né? Exatamente. Pois é ela não Sim, verdade. teve dó. E ela Verdade. derramou sobre o Senhor. Ela deu o que ela tinha, né? Ela deu para o Verdade. amém. Senhor. E ela nem dosou, né? Não, vou botar só aqui, só Só um metade. pouquinho. Só um pouquinho Ela deu aqui, tá bom, tudo. Senhor, o resto é meu. Ela não É. teve E dó, ela não, ela ungiu, deu tudo. a cabeça e os pés. Tem um livro que fala que ela ungiu os pés, o outro fala que foi a cabeça, né? Uhum. Então, Sim, ela não teve dó realmente, né? E ela sim, Uhum. foi, se deu, na verdade, ela se deu para o Senhor, né? Totalmente, se Sim, humilhou, colocou-lhe aos pés do Senhor. E é esse coração amém. que o Senhor quer de nós hoje, né? Eu vejo Sim, sim, que nós temos um pouco de cada um dos personagens. No início eu achei que eu sempre fui a Maria, porque eu amo estar aos pés do Senhor. Mas quando amém. eu fui desfrutando, eu percebi que nós somos um pouco de cada um, né? Nós somos esse Verdade. Simão que antes estávamos excluídos, né, da presença do Senhor. Hoje nós fomos inseridos no corpo de Cristo, na vida da igreja, e sim. nós temos esse Amém. relacionamento gostoso entre nós. Como é doce a gente estar em comunhão, encontrar, É desfrutar da verdade. presença um do outro, não é verdade? A gente tem bastante essa Sim. prática, né? E Amém. nós somos um pouco da Maria, que a gente se derrama, a gente tem que estar aos pés do Senhor para poder É ganhar a verdade. vida, ganhar dele, e a gente tem que estar Sim. também com as irmãs, né? Tanto na Sim, presença do Senhor como dos irmãos. Temos um tanto da Marta, que é o serviço ao Senhor. Quem aqui não serve? sim. Todas nós servimos, né? É Então, nós verdade. precisamos, temos muito da Marta. E temos também um pouco do Lázaro. Quem que nunca se É viu numa verdade. cova? Quem que nunca se sentiu Nossa. totalmente ali, Senhor, tem misericórdia, aí veio alguém e te arrancou de lá com uma palavra, um versículo, não é? Sim, Que sim. sustentou aquela situação. É verdade. Amém. Falei muito. Verdade. Amém. E Verdade. assim, a gente prova do Senhor em todos os estágios, né? Porque Maria é um bom exemplo, né? Ela teve um sucesso, né? Vamos assim dizer. Em todas as passagens, ela tem algo bom para nos ensinar, uma boa atitude, né? Mas se a gente for analisar também Lázaro, ele tinha morrido, já não tinha mais solução, né? Para pessoas, né? Para nós, como seres humanos, já não tinha mais opção. Ele É morreu, já verdade. estava já não tinha nem bom cheiro mais, né? De tanto 4 que ele já teve dias, né? 4 dias. Então, mas o Senhor, ele tem o poder da vida, né? Independente Amém. da situação, o Senhor, ele é poderoso para romper com isso, com toda a morte, né? Quer seja no nosso Sim, viver diário, quer ser com alguma coisa que a gente precise praticar, né? A palavra profética tá aí, às vezes a gente fica, ai, Senhor, eu não sei praticar, ai, né? Mas o Senhor, ele é poderoso para dar vida, para nos revigorar e para amém. ressuscitar o nosso espírito, né? Amém. E em relação a Marta também, né? Marta era uma mulher que servia. É muito importante nós temos o serviço, né? É Inclusive, no verdade. Almejare falou muito essa semana de nós estarmos edificando nossa casa, né? Ajudamos uns aos outros, servir com a família, né? Mas nós temos que ter o equilíbrio, né? Marta, às vezes, não tinha esse equilíbrio, né? E o Senhor sempre vem nos alertando através desses personagens, né? Como servir, mas como ter um coração humilde, né? Como se achegar no Senhor, falar as coisas, mas de uma maneira que seja reverente ao nosso Deus, né? Então, Amém. realmente é uma palavra, uma passagem muito rica, né? Em todos os É. aspectos. E o Senhor, ele é um Deus inclusivo, né? O fato de ter esses 4 personagens é para nos incluir. Independente da Sim, fase que nós estejamos, né, plenas, servindo, entregando o nosso melhor, até mesmo assim, acabei
de voltar da cova e tô ali igual Lázaro, quietinho, só observando, né? É o recém-curada, né, de toda doença, enfim, tem inúmeras condições, mas isso é para nos incluir. E, sobretudo, é a questão de perceber a consagração, né? O fato deles estarem ali, deles terem reconhecido o que o Senhor tinha feito, e é eles se entregarem, até nós estarmos na presença do Senhor, mesmo que você possa até falar assim, poxa, eu não estou servindo tanto quanto Maria servia, eu também não estou me derramando como Maria estava, mas eu estou ali. O importante, irmãos, é todas nós estarmos, né, no mesmo lugar que o Senhor está. Então, isso realmente é muito importante. É não parar, né? É não parar. E até fazendo o link em relação a isso, a gente pode simplesmente estar todo mundo ali, só perto do Senhor, desfrutando, né? Quem é que não gosta? Mas quero até aproveitar para fazer um link com os valentes Davi, né? Relacionado à cumplicidade. E essa passagem que fala dos valentes Davi, que se por um suspiro de Davi, né? Eu vou até abrir para poder falar exatamente as palavras, né? A gente encontra em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 16. Eu vou me ater a essa passagem em si. Davi estava na 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, 17 até o 18, né? Que diz assim, Crônicas, né? Eu falei o quê? Desculpa. Coríntios. Perdão! Tô com a minha cabeça. Crônicas, pessoal. Perdoa aí. Crônicas. Ô, Glória, revela, Senhor. Depois vai voltar lá para ver o que é que tem nessa posta. Vamos lá. Versículo 16. Davi estava na fortaleza e guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou. Gente, o que é um suspiro? Quase você... Tão tranquilo, tão baixinho às vezes, né? Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Oh, Senhor Jesus. Então, aqueles três, que eram os três valentes, né, de Davi, três romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram, né, e a levaram a Davi. E ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor, né? E isso aqui traz muitos princípios. Vou deixar as irmãs falarem um pouquinho também. Eu vejo assim, essa questão, porque hoje a palavra profética é posso orar por você, né? Hoje, esse é o nosso viver. Então, hoje eu tive até uma experiência no escritório, nós recebemos uma pessoa e eu pude fazer essa pergunta. E ele é uma pessoa, eu não sei, né? Eu sei que ele não tem o Senhor, não é um cristão, mas ele na hora, ele falou, eu sou humano, claro que eu quero uma oração. Eu pude dar um livro, pude dar um jornal, e eu, quanto meu esposo, a gente pôde abençoar a vida dele. Então, Amém. Isso faz toda a diferença, porque antes a gente não tinha essa prática, era algo muito mais difícil. E quando a gente começa a praticar, porque eu tenho uma filha que fez o CEAP, então... Belinha, quando sai comigo na rua, ela ora por todo mundo. Então, acabou vergonha, se tinha vergonha de alguma coisa, já era. Então, entra numa loja, ora pela pessoa que está vendendo, vai no supermercado, ora pela pessoa que passa no caixa, e por aí vai. Então, com isso, a gente aprende a praticar, né? Então, nós temos que tirar esses preconceitos que nós temos. E como os irmãos sempre dizem, soltar o pino da granada, né? Deixar sair a pergunta. Eu posso orar por você? Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha essa atitude desses valentes de Davi, que é ir lá no terreno inimigo e resgatar as pessoas para o Senhor. Porque as pessoas, elas vão desejar o que nós temos. As pessoas, elas vão querer o que nós temos. Então, nós precisamos deixar sair e deixar ali no ar. Porque o dia que ela precisar de uma oração,
ou até se for um filho da paz, que o Senhor já preparou, né? Já separou, o Senhor vai trazer, vai fazer com que aquela pessoa se interesse, e você vai poder estar levando um livro, um jornal, e arrancar aquela pessoa da cova ali, né? Como Lázaro, chamar. O Senhor hoje está chamando, né? Sai para fora. Então nós precisamos ser essas que não tem medo de ir no campo inimigo, como esses valentes de Davi. Ir lá buscar essa água. Nós temos essa água, gente, em abundância, né? Temos a palavra profética, nós temos tanta riqueza para poder passar para as pessoas. É só a gente dar esse primeiro passo e deixar sair a palavra, né? Posso orar por você? Amém. Interessante é que os valentes de Davi, a gente acha assim, os valentes de Davi, né? Eram aquelas pessoas, né? Aqueles homão, não sei, forte, corajoso, aquelas irmãs fortes, corajosas. Mas não eram pessoas simples, eram pessoas comuns, né? Eram ali quem se dispôs, né? E essa questão do Posso Orar por Você é questão da gente se dispor. Eu tive uma experiência, assim que eu voltei da conferência de jovens, voltei muito empolgada, né, com a palavra profética, com falar do Senhor realmente, né, que a gente passa um tempo ali totalmente só desfrutando, nosso espírito volta bombando, né? Sim. E aí, ai, Senhor, ainda com aquela meio vergonha, né? Senhor, como é que eu vou praticar isso? Senhor, me ajuda. Senhor, eu não sei, né? Mas, Senhor, faz por mim. E aí, eu estava aqui em casa, acho que foi um sábado de manhã, estava aqui organizando as coisas e tal. E aí, uma pessoa me liga, né? E aí, eu atendi. Achei um número estranho, mas atendi. Aí, quando eu fui conversar com a pessoa, ele, eu sou, se não me engano, o nome do rapaz era Gustavo. Eu sou Gustavo. Eu sou testemunho de Jeová, eu queria orar uma palavra com você, ler a palavra, tal. Você gostaria de ler comigo? Aí eu falei, como você conseguiu meu número, né? Falei pra ele, né? Não conhece você e tal. Aí ele, não, eu ligo para as pessoas aleatoriamente. Aí logo me despertou, né? Aí eu falei, não foi aleatoriamente, né? Posso orar por você? Então, na hora, o Senhor me deu um repertório, né, de que tinha alguém que precisava de uma oração. E aproveitar a oportunidade. Eu não precisei nem sair de casa, né? Alguém me ligou. Então, se a gente se dispõe, o Senhor faz, né? Independente. O Senhor nos usa, né? E as pessoas estão sedentas. E quando a gente viajou recentemente, nas férias, e aí, do nada, a gente estava lá comendo, lanchando. E aí a moça foi super receptiva, nos ajudou, não estava super cheio o lugar, mas ela arranjou uma mesa para nós e começou a conversar e começou a falar dos problemas dela, assim, do nada. Então, na verdade, o Senhor nos traz as pessoas, né? Amém. Basta nós chegarmos, ajudarmos elas a invocarem, levar a palavra do Senhor. E é isso, o Senhor só quer que a gente pratique, né? Tenha um coração de obediência realmente, um coração simples. Amém. É interessante quando... simples, humilde, obediente, né? Amém. Vocês falando dessa experiência, eu também dei contar a minha, né? E aí, é interessante porque essa experiência de Davi, por que a gente está falando, fazendo essa correlação que é importante ressaltar? Davi, ele representa o próprio Senhor hoje para nós, né? Vamos fazer um paralelo. E Davi, ele só suspirou, assim, e falou o que ele passou no coração dele, né? E havia pessoas ali que eram tão cúmplices dele que apenas suspiro, um desejo tão simples, às vezes, né? E ele vai lá, e eles vão lá e buscam satisfazer esse anseio que tinha, né, no coração de Davi. Mas a gente fala assim, lê, mas não entende o contexto. Eles atravessaram um longo caminho, né? Até chegar lá, enfrentaram situações, todo aquele contexto ali foi a preço de sangue. E é o mesmo que hoje o Senhor nos chama. E aí foi interessante o que Carol falou, que sim, esse povo era endividado, tudo enrolado, até a Malva mandou aqui também. Era o povo mais enrolado. E eu me considero essa pessoa, toda enrolada, com um monte de coisa. E o Senhor, né,
ele pode ser servido por pessoas assim. Ele nos chamou, né? Então, Davi foi servido por pessoas assim. Mas Deus, hoje, tem falado a nós, no nosso ouvido, e até o nosso coração acelera quando o Senhor fala, não? Quantas vezes o Senhor tem falado? Ou a gente está passeando e o Senhor fala e não nos arde o coração. Misericórdia, que o nosso coração arda, né, de desespero. E aí, é interessante porque circunstâncias nos vêm, e aí a gente percebe o Senhor falando no nosso ouvido, um suspiro. Exatamente. Né? Ora por tal pessoa, ora por essa pessoa. Ora por ela, ora por ele. Você sente imediatamente no seu coração. Solta o leão. Solta o leão, né? Realmente. E aí, você pode ali ter a oportunidade de fazer a vontade do Senhor. Ele mesmo diz para nós, eu quero que você ore por ela. E você simplesmente vai lá, enfrenta o que for e ora. Então, eu tive a oportunidade também, né? Eu estava com uma irmã, a gente estava comprando, inclusive, algumas coisas para o local de reuniões na nossa localidade. E aí, a atendente muito atenciosa, a gente conversando e tudo. E o que eu achei interessante é que ele... como é que eu posso dizer? Ai, me perdi. Me ajuda aqui. Que você foi conversar, Sim, aí... preciosa. Isso. Aí ela muito atenciosa e a gente começou ali ter comunhão e aí eu falei assim, Senhor, eu vou ser obediente. Eu falei assim, eu posso fazer uma pergunta? Aí ela ficou assim, eu falei, posso orar por você? E aí ela falou, claro que pode orar. E ali eu junto com a irmã, a gente pôde orar, né, apresentá-la diante do Senhor, independente das circunstâncias, que a gente possa levar essa pessoa a conhecer o Senhor. Então, se Deus fala, nós precisamos acatar, né? Mas ele, às vezes, é só um suspiro, né? Baixinho. Só que a gente precisa estar atenta, né? Ao falar do Senhor. Isso é Porque Deus não vai riquíssimo. poder, ele não pode fazer nada na terra se alguém não orar. Esse é um princípio que o próprio Senhor estabeleceu. Então, Sim. as pessoas, elas só vão receber se a gente agir. Nós precisamos agir. Então, o que que acontece? Ter esse coração de Maria, estar perto do Senhor, né? Buscando a palavra, buscando o Senhor, porque aí, a um simples suspiro, a gente vai saber o que fazer. Porque às vezes a gente está escutando muitas coisas, né? Muitos barulhos. Você está ali na rua, ou no banco, ou onde tiver. Mas se o Senhor suspirar, nós precisamos estar atentas para a gente poder ouvir e acatar e ter esse coração de Maria de obedecer, de sair correndo. Né? Quando o Senhor veio, antes de ressuscitar Lázaro, né, aquela outra passagem que é João, capítulo 11, né, a experiência da ressurreição de Lázaro, e Marta foi toda afoita lá, e se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e ainda o Senhor perguntou, eu sou a ressurreição, você crê? Ela ainda fala assim, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, e sai. Mas aí ela vai lá e fala, Maria, o Senhor está te chamando. Maria, imediatamente, ela saiu correndo, e se prostrou aos pés do Senhor. Então, a atitude dela foi totalmente diferente, de se derramar para o Senhor. Maria estava sempre aos pés do Senhor. Tem uma outra passagem que ela estava também aos pés do Senhor, e a Marta fica lá toda brava. O Senhor fala para ela vir me ajudar, ela está aí, né? O Senhor fala, não, isso não vai ser tirado dela, né? Ela escolheu a melhor parte. Então, nós precisamos aprender. Nós precisamos estar aos pés do Senhor e estar sensíveis a ouvir. Amém. E certamente isso pode parecer uma coisa muito simples, pode parecer algo até insignificante, mas faz toda a diferença no reino das trevas, porque nós vamos estar arrancando pessoas que estão indo para a perdição, que elas podem sair de uma condição totalmente, né, de cova mesmo, e de ressurreição. O Senhor pode trazer essas pessoas salvação para cada uma delas, e certamente o Senhor vai alcançar muitas pessoas, porque em todo lugar que a gente vai, você encontra um ceapista, você vê, alguém já orou por mim, às vezes quando eu comento com as pessoas que eu conheço,
Já oraram por mim, não sei aonde. Então, assim, isso é um mover que está alcançando toda a terra, todas as pessoas. E somos nós, a igreja em Filadélfia, insignificante, os Sim. pequenos, de pouca força, que vai trazer o Senhor de volta. É por isso que a gente não Amém. pode cruzar os braços, nós precisamos agir, ser fiel ao que o Senhor tem colocado para nós. E Exatamente. praticar. Amém. Amém. Eu vi alguns comentários, achei muito legal as irmãs interagindo aqui. Aí eu vi, né, que alguns irmãos colocaram ter sensibilidade, né, igual Maria, fazer tudo que está ao nosso alcance. Também achei muito, muito interessante que realmente, né, às vezes a gente não faz tudo que está ao nosso alcance. Nós possamos ter esse Sim. coração, né, de ser simples, ser humildes, né, e ter esse coração de fazer tudo que está ao meu alcance. Senhor, o que está no meu alcance? O que eu posso fazer? Verdade. Né, ser diligente, né? Amém. O Senhor Sim. conta conosco, isso mesmo. O Senhor conta conosco, é Amém. verdade. Amém. Amém. É o nível de cumplicidade que Deus quer que a gente tenha com Ele, né? Aí você pode parar e pensar assim, poxa, eu tenho minhas atividades, todo mundo com a vida corrida, com tantas atribuições, né? Mas é interessante a gente realmente perceber que Cristo, né, do que eu tinha feito essa equiparação, de fato, Cristo, Davi teve com quem contar. E o Senhor pode contar com você? Você é uma valente, né, do Senhor? E ele está falando. Então, as formas práticas que a gente tem hoje, e essa ferramenta tão maravilhosa, para alguns que possam estar entrando aí e não estar entendendo o que a gente está falando, o que esse negócio aí de hora, que pede, pergunta. Nós temos hoje recebido um falar, né, um falar profético, que vem de um profeta de Deus, que fala por Deus, que tem nos encorajado a ter um viver que não só recebe, né, as bênçãos de Deus na nossa vida, mas que nós também possamos convidar outras pessoas para conhecer, né, esse viver, né, esse Deus maravilhoso. E a forma que a gente pode fazer para conectar as pessoas é através da oração, né? A oração é algo tão maravilhoso, porque você vai acessar o coração das pessoas e a pessoa se abre e você, por algo tão simples, mas tão reverente, que é a oração, você leva essa pessoa perante o altar, mostra ela o Senhor e assim ela começa ali ter uma jornada com Cristo, como nós já estamos tendo também. Então, a gente não pode reter a água, a gente não pode reter esse fluir, né? Então, o que nos alcança precisa também alcançar outras pessoas e levar a paz, a alegria verdadeira. Então, é isso que nós estamos falando aqui, tá? Amém. E algumas pessoas aqui nos comentários, inclusive, estavam falando o que é desatar do que é sair dessa cova, o que significa desatar, né, essas ataduras. Quando você encontra Jesus, né, o nosso Senhor, ele nos resgata, independente da situação que você tiver. Porque vamos só voltar um pouquinho. Lázaro estava lá dentro, já, entre aspas, enterrado, todo enrolado em atadura, presos nos seus medos. Você pode estar se encontrando nessa circunstância hoje. Eu estou presa em alguma situação que me prende, parte psicológica, emocional, financeira, seja lá o que for. Se isso é uma atadura, entrega para o Senhor que Ele vai desatar você, né? E aí e outros também podem estar na cova, né? Ali, como estava, além de atado, porque está atado dentro de uma cova. Às vezes você fala assim, em alguma situação. Tem gente que fala assim, nem Deus ajuda, misericórdia. O Senhor pode sim, Ele tem o poder para poder modificar a estrutura, a nossa realidade, né? Então, esse é o nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus. E no Senhor a gente encontra tudo que a gente precisa, né? Exato. O Senhor, a palavra, ela nos orienta, né? Ela nos tira da cova. A palavra, ela nos direciona para tudo na nossa vida. Não só para a gente falar do Senhor para as pessoas, mas para o nosso viver diário. Às vezes a gente está em situações, eu vivi essa semana uma situação que eu precisei demais do Senhor para poder nos orientar, para tomar uma decisão seríssima. E o Senhor,
na sua infinita bondade, eu acordei e aí vinha, uma irmã me mandou um versículo, eu até respondi, falei, irmã, veio do trono. Era o Senhor me dando Amém. respostas, me encorajando. Então, o Senhor, a palavra, ela tem tudo que nós precisamos. E isso que nós Amém. temos, gente, isso que é algo tão precioso no nosso viver, isso precisa alcançar as pessoas que estão aí nesse mundo, tirando às vezes até a própria vida, pessoas É verdade. desesperadas. Né? Tinha uma irmã outro dia que a filha está com pensamento suicida e a gente intercedeu por ela. Então, nós precisamos ter esse coração de poder estar levando essa riqueza que é o Senhor na nossa Amém. vida, que é algo que o mundo Amém. não conhece. Para o mundo É é verdade. loucura, é algo assim fora do normal, mas que para nós é o nosso viver, né? Ter Amém. um viver que busca na palavra a resposta para todas as coisas da nossa vida, tanto na nossa vida conjugal, na nossa família, criação de filhos, tudo tem na palavra. Então, nós precisamos levar isso para as pessoas. E é isso que o Senhor quer, né? Para Ele poder voltar, né? Amém. 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 Exatamente. Então, aproveitando que a gente está falando sobre tanto, o tanto que é importante, né, essa prática, a gente também queria aproveitar essa oportunidade para poder orar por você. Né? Então, vamos aqui. Posso orar por você? Amém. Então, E quem eu tiver só quero algum... dizer mais uma Pode coisa, falar. Ju. Só falar para as irmãs, para as pessoas que estão nos ouvindo. O Senhor conta com você, na sua simplicidade, na sua humildade, um coração simples, Ele conta com você. Simplesmente Amém. para orar pelas pessoas. E isso vai Sim. trazer o Senhor de volta. E Ele está contando com Amém. você. Amém. Amém. E só mais uma coisa, né? O Senhor, ele não te colocou no lugar que você está por acaso, né? Você é a solução que o Senhor trouxe para as pessoas que estão ao seu redor. Então, que o Senhor Amém. possa usar cada uma das irmãs para orar pelas pessoas que estão ao seu redor. Não perder a oportunidade de salvar todas elas para o Senhor, né? Não Amém. perder a oportunidade e também o tempo, né? Às vezes você está ali com a pessoa naquele momento, pode ser que em outro momento você não encontre ela mais. É Então, que verdade. nós possamos estar ali com o coração sensível, né? Ao direcionamento do Senhor. Amém. 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 É isso Amém. mesmo. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Senhor Jesus. Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, pelo Amém. seu despertar, pelo encorajamento Amém. para que na nossa vida possamos ter obediência e simplicidade para ouvir o teu Sim. falar. O Senhor tem Sim. operado nossa vida, mas nós também queremos cooperar contigo. Assim como Amém. aqueles valentes Davi, também queremos Amém. fazer a tua vontade, queremos agradar o teu Isso. coração. Oh, Amém. Senhor Jesus, por isso Amém. nos leva a praticar a oração por pessoas que o Senhor tem colocado em nosso caminho. Oh, Amém. Senhor Jesus, levando e Amém. apresentando a tua pessoa. Nós também Amém. oramos por aqueles que estão nessa live, Senhor, para Sim. que também Sim. despertem, Senhor, esse desejo, Senhor, esse Amém. ouvido atento, essa cumplicidade contigo, para que elas também possam cada vez mais conhecer a Ti e fazer a Tua Sim. vontade. Oh, Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Sim, Senhor. Amém. Amém. E o Senhor nos deu um coração, Senhor, um coração simples, coração Verdade. puro, como o coração Sim. de Maria. Também nos deu um Amém. coração de Marta, de nos Amém. dispor a te servir. Senhor, onde Sim. estivermos, na nossa Amém. localidade, Senhor, de Sim. servir a Ti. Senhor Sim. Jesus, também Amém. o viver do Simão, Senhor, que antes Amém. era um excluído, Senhor, que possamos nos Sim. sentir incluídas no Amém. Teu corpo, Senhor, para Sim. poder ser útil ao Senhor, nos sentir Amém. valorizados, Senhor, para o Sim. serviço a Ti. Senhor, muito Amém. obrigada por Obrigada, por Senhor. essa palavra tão rica. Muito obrigada pelo Amém. Teu dispensar a nós. Senhor, que Amém. possamos
tirar todo o protocolo da nossa vida, toda vergonha. Senhor, tira, Senhor, todo embaraço, e que possamos Sim. ter um coração puro e simples, de simplesmente Amém. orar pelas pessoas que o Senhor colocar à nossa volta. Senhor, Amém. muito obrigada. Muito obrigada Sim. por essa Obrigada. palavra profética. Nos ajuda, Amém. Senhor, a ter simplicidade de praticar essa palavra. Muito Amém. obrigada, Senhor, por cada uma das irmãs que entraram aqui, que Sim, estão aqui Senhor, obrigada. ouvindo, que essa palavra possa se Amém. tornar prática na vida de cada Sim. uma delas. Senhor Amém. Jesus, e Amém. aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que elas possam te Sim. receber agora como o único Amém. e suficiente Salvador da vida delas. Amém. Muito Sim, obrigada, Senhor. Jesus. Obrigada. Amém. Amém. Senhor Amém. Jesus. Senhor, muito Amém. obrigada. Senhor, por essa Sim. oportunidade. Senhor, de Sim. estarmos perante o Senhor. Senhor, Sim. desfrutando de Ti. Oh, Senhor Amém. Jesus. Senhor, realmente se Amém. dispense. Senhor, Sim. abençoa. Senhor, cada irmã Sim. que está nessa live. Senhor Amém. Jesus, Senhor, alcança. Amém. Senhor, todas as Sim. irmãs. Senhor, cada Sim. necessidade. Oh, Senhor Amém. Jesus, realmente nos ajuda a Amém. praticar, Senhor, essa palavra Sim. profética. Oh, Senhor, Sim. orar pelas pessoas. Senhor, sermos Sim. essas valentes de Davi. Senhor, que não Sim. tem medo. Senhor, que não tem Amém. vergonha. Oh, Senhor Amém. Jesus, não podemos nos Amém. envergonhar do Evangelho. Senhor, nos Sim. ajuda a praticar. Senhor, nos dá esse Amém. coração simples. Senhor, Sim. esse coração humilde. Senhor, sermos Amém. reverentes ao Senhor. Oh, Senhor Sim. Jesus, Senhor, realmente venha Amém. trabalhar essas qualidades em nós. Sim, Oh, Senhor Senhor. Jesus, queremos ser úteis a Amém. Ti. Amém. 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 Graças ao Senhor. Ó, Amém. queria agradecer a presença de vocês. Dizer que nós Amém. vamos ter mais momentos assim, então fiquem ligadinhos aí no nosso Instagram. Amém. Essa comunhão de hoje vai ficar gravada, vai ficar aí no nosso feed. Aproveita para marcar as suas amigas para depois também assistirem e virem desfrutar dessa palavra, tá? Amém. E as finalizações aí, Carol. Olha o que o Amém. Eliseu está colocando aí, Carol. Leia para nós. Cadê? Ah, eu acho que ele perguntou sobre as perguntas, se não me engano, se tinha alguma pergunta, alguma coisa Ele assim. escreveu aí: toda irmã precisa fazer duas coisas Ah, básicas: perfumar de Cristo nos ambientes que se encontram, e dois, entrar no amém. reino do inimigo para arrancar das mãos do diabo as pessoas que Amém. Amém. Pertencem ao Senhor. isso, que pertence ao Senhor. Amém. Aleluia. É isso aí, Eliseu. Obrigada. Mãos do Obrigada. inimigo. Amém. É isso mesmo. Amém. Sejamos bom perfume e guerreiras e valentes do Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Então é Amém, isso. irmãos. Muito obrigada. Foi ótimo essa noite. Foi bom estar com vocês. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma boa noite de descanso e um bom final de semana. Amém. Amém. Amém, Amém. Muito amadas. obrigada pela presença. Amém. Obrigada. Beijo para vocês. Jesus Amém. sempre. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.